igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ler a palavra de Deus? Aproveitar que você está sobre os pés, abra a Bíblia Sagrada no livro de Ruth. Vamos ler apenas um versículo. O livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo 2. Vamos ler a palavra. Ruth fica após Juízes. Diz assim. Obrigada. Obrigada, irmão. Vou ficar com isso, tá? Muito obrigada. Deus abençoe. Acho que você identificou o texto sagrado. O livro de Ruth, capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Marlon e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Amém? Graças a Deus. Tome o vosso assento. Louvamos a Deus por essa gloriosa palavra. Enquanto você toma seu assento, eu quero fazer o meu agradecimento, louvar a Deus por estar com a igreja do Senhor nesta noite. Para mim é um privilégio, uma alegria muito grande. Quando o Selma me fez o convite, eu disse para o meu esposo: como dizer não? Um convite da igreja, onde o pastor Lima está, e eu tenho um carinho especial, pastor, pelo seu ministério, pela sua vida, pela sua família. Viu? Muito grande. A gente tem estado distante, mas a gente continua admirando. Eu aceitei a Jesus Cristo quando o pastor Lima, ele ainda era, acho que presbítero, né? Lá na igrejinha, bem pequena. E Deus usou este homem. Hoje nós temos ali a Cidrônio. E Deus usou o pastor Lima para levantar aquele templo. E eu aceitei Jesus ali. Foi ali que Jesus me batizou com o Espírito Santo, me chamou para fazer a obra dele, me deu a minha primeira mensagem. E hoje, pela misericórdia, a gente diz que o Senhor é bom. Então a gente tem um carinho muito grande pelo pastor Lima, pela família dele. E para mim é uma alegria rever sua filha, seu genro, né? Abençoada, sua irmã, enfim, toda a igreja. Alguns rostinhos ainda conhecidos, outros novos, mas que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe a igreja. Tá linda a igreja, tá linda a igreja do Senhor. Mas sem perca de tempo, espero que o Senhor nos conceda mais vezes de estar aqui. Como disse a irmã Selma, nós estávamos há quase 20 anos em São Paulo. O Senhor nos tirou, assim que o pastor Lima também, né, saiu de Cidrônio para outra igreja. O Senhor nos levou para o estado de São Paulo. E a gente ficou há quase 20 anos naquele lugar. E depois de todo esse tempo, Deus resolveu nos trazer de volta. É verdade que a gente está indo e voltando, mas o meu endereço fixo é aqui agora, é em Maceió. Nós estamos indo agora dia 10, mas aí passamos 10 dias lá e já volta, só para cumprir a agenda. Mas a minha residência fixa é aqui, nós estamos aqui. E Deus falou para mim que era por um tempo determinado. Eu não sei o que tempo é esse, pode ser meses, anos, décadas, eu não sei. Mas enfim, a minha família entendeu a missão de Deus. E nós voltamos pela uma palavra do Senhor. E Deus abriu uma porta para o meu esposo. E nós estamos aqui na direção do Senhor, congregando ali no Farol, na sede, na ADER Alagoas. Nós estamos ali servindo ao Senhor, diante daquilo que o Senhor determinar para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor vos abençoe. A gente já leu a palavra de Deus no livro de Ruth, no capítulo 1 e no versículo 2, que diz: e era o nome deste homem Elimeleque. Elimeleque era, diz os estudiosos, que ele era um homem abastado,
tinha bens. Alguns dizem que ele poderia ser até um fazendeiro. Mas Elimeleque, ele era um homem casado. Ele tinha família. Aleluia. O nome da esposa deste homem era Noemi. E ele tinha 2 filhos varões. O nome de um era Quilion e o outro Marlon. A Bíblia diz que veio a fome sobre o lugar aonde eles residiam. Aonde essa família residia? Em Belém de Judá. Belém significa casa do pão. E diz a palavra do Senhor, nos versos primeiros, que eram os dias dos juízes. E veio então, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Irmãos, essa família, aleluia, vamos dizer que ela estava em uma posição maravilhosa. O homem havia casado, a mulher tinha dado a ele filhos. Ele estava em um lugar que era a casa do pão, em Belém de Judá. Era uma família que conhecia ao Deus de Israel. Mas de repente, algo inesperado acontece na família. E o que vem, aleluia, atinge a todos. A Bíblia diz que veio em Belém de Judá uma fome. Em Belém de Judá não só existia uma única família. Em Belém de Judá havia várias famílias. Mas quando a fome chega naquele lugar, que era conhecido como a casa do pão, mas agora falta pão. A Bíblia diz que esta família, este homem especificamente, Elimeleque, ele se levanta, ele prepara a sua família para fugir da situação que o havia chegado, não só no lugar onde ele residia, mas na sua casa. Quando a adversidade chega na minha e na sua casa, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Quando a prova bate na nossa porta, quando a adversidade chega, aleluia, quando os problemas surgem na minha e na sua vida, qual é a nossa escolha? É fugir dela? É suportá-la? Ou é usar a crise, o problema, a adversidade, a dificuldade, aleluia, ao nosso favor? O mais viável é usar a dificuldade, a adversidade, o problema, a causa ao nosso favor. Mas quando, aleluia, Elimeleque estava nesta posição de ser provado, ele reuniu a sua família para fugir da crise. E eu preciso saber fazer boas escolhas. Aí você pode dizer: irmã Irajane, mas de que forma eu preciso suceder quando a crise chegar na minha vida, na minha casa, na minha família? Aleluia. Eu aprendo com Elimeleque, com Noemi e sua família, que quando a dificuldade, a adversidade bate na minha porta, o segredo para eu usá-la ao meu favor é buscar a Deus. Aleluia. Aqueles que buscam ao Senhor, diz a palavra, que encontrá-lo-ão. Aleluia. A própria palavra vai dizer que a palavra ela não volta vazia, mas antes faz o que lhe apraz. Eu queria ministrar nessa noite sobre um homem, sua família e seu legado. Eu sei que hoje é ciclo de oração, né? E quando fala em ciclo de oração, a gente, aleluia, está comovida, porque é um grupo maiores de mulher, é um trabalho de oração, aleluia. Mas o Senhor falará aos nossos corações. Um homem, a sua família e o seu legado. Eu falei que este homem, ele era Elimeleque. E vai dizer a palavra de Deus, aleluia, que este homem morava em Belém de Judá. Aleluia. Diz os estudiosos que ele era um homem,
abastado, podia ser um fazendeiro, aleluia. Se os estudiosos estiverem certos na sua tese, este homem tinha terras, tinha fazendas, mas a crise bateu na porta dele. Aleluia. E às vezes a gente, aleluia, esquece que não é porque eu sou crente, você é crente, eu sou mulher de Deus, você é a mulher de Deus, nós somos filhos do Altíssimo, que Deus é o dono da prata, como disse Ageu, dono do ouro e dono da prata, que nós estamos imunes a sermos provados. Não. A Bíblia diz que Deus prova todos aquele quanto Ele ama. E Deus nos prova como o ouro é provado no fogo. Aleluia. O ouro, quando ele é provado no fogo, aleluia, bendito seja Deus. Quanto maior o processo, aleluia, mais belo ele fica. Quanto maior o processo, aleluia, dentro do próprio processo, quando o ouro é provado no fogo, mais belo ele fica. Aleluia. E quando a adversidade bate na nossa porta, a tendência é nós perguntarmos para Deus: Senhor, onde eu errei? Aleluia. Será que eu saí da posição? Aleluia. Eu toquei no ungido, eu fiz algo que não deveria. Aleluia. Às vezes nós esquecemos que não é porque somos crentes que estamos em uma bolha imune. E não é porque o crente fica doente que ele está em pecado. Aleluia. É um processo natural da vida. Nós esquecemos que a própria palavra no livro de Apocalipse vai nos dizer, aleluia, que lá, irmãos, aleluia, lá não haverá enfermidade, nem choro, nem pranto. Mas Jesus, ele disse que quando eu e você, enquanto nós estivermos na terra, teremos aflições. Mas ele diz o que? Tenha bom ânimo. Eu venci. Glória. E a própria Bíblia vai nos dizer no livro de aleluia, de Isaías: quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Quando pelos rios, eles não vão te submergir. Aleluia. Bendito seja Deus. O Senhor quer que nesta noite você ergue a sua cabeça, se posicione no lugar que você deve estar posicionado, aleluia, crendo e acreditando que o Deus que você serve é o Deus de Jó, aleluia. E você fale como Jó falou com os seus lábios: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Glória. Bendito seja Deus. Não é porque a adversidade vem que eu vou perecer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Elimeleque, ele se desesperou. Ele não fez como o rei, aleluia, Ezequias, no segundo livro de Reis, quando Senaqueribe, furioso, o rei da Assíria, uma potência, veio, aleluia, para invadir Judá. Sabe a posição do rei Ezequias, quando ele olhou para aquele exército, aleluia, que era maior do que ele, aleluia, para Senaqueribe, que causava pavor e medo, Senaqueribe escrevia cartas, Senaqueribe mandava recados, aleluia, para roubar, aleluia, a confiança que Ezequias tinha em Deus. Mas sabe o que Ezequias fez? Aleluia. Ezequias buscou a Deus. Ele reuniu alguns dos seus homens e mandou até o profeta Isaías. Aleluia. E aqueles homens foram até Isaías buscar reforço. Que reforço foi esse? Foi reforço espiritual. Fala para o profeta orar por nós. Fala para o profeta clamar por nós. Aleluia. Sabe por que fala para o profeta Isaías? Aleluia, que os filhos estão para nascerem, mas quem vai dar a luz não tem força para isso. O
processo era tão grande que o rei Ezequias usou um parto de uma mulher dando à luz, para que o profeta chegasse diante de Deus e dissessem para Deus a sua situação. Aleluia, bendito seja Deus. Como é bom ter amigos de oração. Como é bom saber que há um intercessor orando pela minha vida. Aleluia, bendito seja Deus. Foi isso que o rei Ezequias fez. E Deus usou a boca do profeta e disse para Ezequias: não tenha medo. Aleluia, não tenha medo. Bendito seja Deus. Eu o visitarei, eu colocarei sobre o nariz dele um anzol. Da forma que ele veio, ele irá retornar. Glória. Irmãos, quando nós colocamos, como disse o Salmo, a nossa plena confiança em Deus, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme. A luta vem, meu irmão, a prova vem, mas fica firme, porque o teu Deus é maior para te ajudar a vencer a adversidade quando ela chega. Glória, bendito seja Deus. E Elimeleque, o que Elimeleque fez? Ele reuniu: Noemi, arrume as malas, pega os nossos 2 filhos, porque nós estamos saindo, aleluia, da casa do pão. Nós estamos saindo, aleluia, de Belém. Nós vamos procurar outro destino. Eu aprendo com Elimeleque que a fuga não é a melhor escolha. Eu não posso fugir no dia da adversidade, porque a Bíblia diz: se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, aleluia, a minha força será pequena. Glória, bendito seja Deus. Eu tenho que pôr a minha fé em ação. Glória. E crer que o meu Deus, que tudo vê, aleluia, chegará a hora que trabalhará para trazer solução à minha causa. Quando eu não sei o que fazer, o que é que eu faço? Eu oro. Quando eu não sei que decisão tomar, eu oro. Quando eu não sei para onde eu devo ir, eu oro. Eu busco a Deus através da oração, da palavra. Aleluia. Bendito seja Deus. E aquele que é vivo, Ele me dá a direção que eu preciso tomar. Um erro que Elimeleque, aleluia, tomou foi não buscar a Deus no dia da adversidade. Eu preciso. Tem pessoas que quando a adversidade vem, aleluia, parece que isso é um impulso para buscar mais a Deus. Mas tem outras pessoas que quando estão passando por problemas difíceis, parece que as suas forças são tiradas, são roubadas. Não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler a palavra, não tem ânimo para buscar a Deus, uma direção. Em que posição, aleluia, deve estar, que direção deve ir. Mas nesta noite, igreja de Deus, a posição que você deve tomar é de joelho, é clamando, é buscando, aleluia. E o caminho que você deve ir é de busca, aleluia, é diante do caminho que é Jesus, a verdade e a vida. E você não irá perecer. Não fuja da adversidade. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor disse: eis que eu estarei contigo. Ele disse o que? Todos os dias. É nos dias tristes, é nos dias maus, aleluia, é nos dias difíceis, é nos dias de angústia, é nos dias de alegria, é nos dias de tristeza, é nos dias dos sonhos realizados, das conquistas absolvidas, mas é nos dias de angústia. Ele diz: eis que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século. E Elimeleque, quando a fome chegou, ele arrumou a mala, foi embora deste lugar. Não orou a Deus, aleluia. Embora conhecedor, servo, aleluia, não pegou a família e foi para Moabe.
Aleluia. Moabe, bendito seja Deus, ficou sendo por alguns anos, tempo, a residência desta família. A família de Elimeleque era uma família abençoada. Ele tinha uma mulher conhecida como uma mulher amável, agradável. Noemi significa no hebraico amável, agradável. Que bênção! Ter uma esposa amável, agradável. Uma esposa que soma com o ministério, que ajuda o esposo, que cuida, aleluia, não só da casa, mas que conhece a sua identidade como mulher de Deus para frutificar, aleluia, no ambiente que está. Mas quando Elimeleque resolveu ir embora, aleluia, Noemi não abriu a sua boca, aleluia, para dar a sua opinião própria. Se eu aprendo com Elimeleque que fugir não é a melhor escolha, eu aprendo com Noemi que às vezes ficar calada também não é a melhor escolha. Tem situações que eu como esposa, que eu como mulher, preciso me posicionar. A Bíblia diz que para tudo, Eclesiastes capítulo 3, para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu e da terra. Há um propósito. E entre eles está escrito que há tempo de falar e de ficar calado. E este tempo aqui não era para Noemi ficar calada. Aleluia. Bendito seja Deus. No mínimo perguntar: marido, mas você já pediu permissão a Deus? Meu companheiro, você já orou? Deus já falou? Não. Aleluia. Talvez se Noemi tivesse se posicionado, aleluia, bendito seja Deus, Elimeleque teria buscado a Deus. Mas não, ele foi, aleluia, para a terra de Moabe. Os moabitas eram os descendentes de Ló. Os moabitas eram descendentes de Ló. Este povo era um povo idólatra. Os moabitas dizem que eles faziam, além de servir vários deuses, serem idólatras, eles eram pessoas que faziam sacrifício a um deus chamado Carmon, de pessoas, sacrificavam seres humanos, e isso era abominável aos olhos de Deus. Mas olha para onde Elimeleque foi. Quando eu não tenho a direção de Deus, eu faço, aleluia, como sobrinho de Abraão, eu olho para as campinas do Jordão e vejo que ela é bonita, aleluia, então eu tomo aquela direção. Nem tudo que brilha é luz, nem tudo que é bonito é ouro, nem tudo que mostra formosura é belo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando o profeta Samuel estava na casa de Jessé, diante de uma família, e entre eles havia um escolhido de Deus, e Deus manda o profeta para que a sua escolha seja conhecida, não só diante da família, mas da sociedade. E a escolha de Deus era Davi, mas a escolha do profeta era o irmão mais velho de Davi. Por quê? Aleluia, porque olhou pela aparência. Aleluia. E olhar a aparência é um perigo. Eu estou correndo risco quando eu deixo que os meus olhos carnais, físicos, façam a escolha por mim. Aleluia. Eu preciso saber o que eu estou escolhendo. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Eu preciso saber com quem eu ando. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia, eu preciso saber o que sai dos meus lábios, porque a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E as palavras que eu falo mostram um pouco de quem eu sou. E a palavra ainda diz que as palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. Meu Deus,
Que Deus tremendo é este, aleluia, é que escolheu a minha e a sua vida, nos instrui, nos ensina, aleluia, para que possamos estar no centro da vontade de Deus. Como é bom estar no centro da vontade de Deus. A família, aleluia. Segundo a Bíblia, a família é uma instituição divina criada por Deus, claro. Ela é composta por um homem e uma mulher, unidos em matrimônio, que se tornam uma só carne. Este homem tinha família. Ele tinha um nome, mas ele precisava deixar um legado. E é o meu caminhar, é a minha caminhada, que vai me dizer que tipo de legado eu irei deixar. Como você quer que as pessoas te conheçam? Elimeleque, quando chegou na terra de Moabe, uma terra idólatra, a Bíblia diz que ele deu de cara com a morte. Ele morreu. Aleluia. E aonde ficou o legado deste homem? Como eu quero, aleluia, que as pessoas lembrem de mim. Aleluia. Eu quero que as pessoas lembrem de mim. A irmã Irajane faz tanta falta. Eu quero que as pessoas sintam a minha falta. Aleluia. Eu quero que as pessoas lembrem de mim com alegria. Aleluia. Bendito seja Deus. A irmã fulana, o irmão fulano era um homem de Deus. Como ele faz falta neste bairro. Que vizinho abençoado era aquele que eu tinha. Eu sinto falta de quando ele morava do meu lado. Aquela irmã que servia a Deus ali na de Belém, Nações Unidas. Meu Deus, quando ela louvava, era um mover do Espírito. Quando ela fazia uma oração intercessória, parece que a minha alma, o meu espírito recebia um refrigério. Aleluia. Eu quero ser uma mulher que deixe um legado, mas um legado onde o nome do Senhor continue sendo glorificado. Mas para que eu deixe esse legado no meu futuro, eu preciso cuidar do meu presente. Aleluia. Bendito seja Deus. E o que eu estou fazendo no meu presente? Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. A adversidade chegou, o dia mal bateu na minha porta, mas eu sei que o meu Redentor, ele vive e por fim se levantará. Eu não vou sair da posição, ainda que se levante contra mim o espírito do governador. Eu continuarei esperando no Deus que me chamou para uma grande obra e para deixar um grande legado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O que significa a palavra legado? Legado é deixar uma marca na vida das pessoas. Legado é deixar uma essência, uma marca na vida da sociedade. Aleluia. Legado é deixar uma lembrança para que no futuro até mesmo quem não me conheça passe a me conhecer. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Legado é deixar valores, mas acima de deixar valor é deixar uma visão. Eu acredito que o pastor desta igreja, o anjo desta igreja, ele tem uma visão e ele tem passado para vocês esta visão. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu preciso deixar a essência, valores. Aleluia. Visão pessoal para além do tempo. Eu quero ver o melhor das pessoas. Eu quero que as pessoas cresçam. Eu achei muito bonito quando o pastor Lima falou aqui sobre o concurso, né? Que vai haver, estadual ou municipal. Isso mostra que ele se preocupa com a igreja, né? Em aqueles que estão desempregados, arrumar um emprego, ter um bom salário. Aleluia. Esses anos de caminhada em São Paulo,
Eu também tive um pastor que eu também, como o pastor Lima, todos os meus pastores, tinha algo que me chamava a atenção e eu admirava. E eu aprendi, recebi de Deus através da vida deles cada porção. Mas tinha um que ele se preocupava muito em os irmãos ser abençoados, em os irmãos ser prósperos. Aleluia. Porque às vezes a gente passa tanto tempo dentro da provisão e nós não conhecemos a prosperidade. E eu notava que ele tinha essa preocupação. Aí ele dava cursos, capacitação. Porque parece que tem pessoas que não permitem, Selma, que a mente se abra. Aleluia. O pecado é o amor ao dinheiro, que a palavra fala. Não é a prosperidade. E tem pessoas também que acham que para ser próspero é ser rico, é ser milionário. Na essência, a prosperidade é não sentir falta de nada. Não é que ser riquíssimo, maravilha ser rico. Quem não quer ser rico, quem não quer ter muito, mas não estar baseado nisso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E ele tinha essa preocupação, e eu achava isso tão bonito. Glória. Que nós possamos abrir a nossa mente e buscar mais de Deus. O legado de Elimeleque, aleluia, foi um legado não bom, bem visto, mas diante da história deste homem, Deus entrou com uma intervenção. Por quê? Porque ele deixou 2 filhos, ele deixou uma viúva. Tempos passam e os filhos morrem. E agora a mulher de Elimeleque não fica só viúva, ela fica uma mãe sem filhos. E naquela época, aleluia, a mulher era dependente exclusivamente do esposo. Mulher era mais da casa, era mais do lar, era mais da família. Ficar na condição de Noemi não era boa, tanto que ela se sentiu desamparada. Mas aí Deus entra na história. Deus traz uma intervenção divina, aleluia, e usa, bendito seja Deus, uma moabita para mudar a história de Noemi. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é o pai dos órfãos e o esposo da viúva. Ele cuida do estrangeiro, do órfão, da viúva. O salmista, ele disse: eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência, aleluia, mendigar o pão. Parecia que a história só se agravava, né? Porque eles saíram fugindo da fome. E quando chega em Moabe, Elimeleque morre. Depois, aleluia, Marlon, Quilion também morrem. E agora Noemi não tem só que sepultar o marido, ela precisa sepultar os seus 2 filhos. Mas aí Deus entra com uma intervenção para mudar e tirar a amargura do coração desta mulher. Porque tem coisas que Deus permite na nossa vida que nós não entendemos. E tem coisas que Deus não vai nos dar resposta aqui, mas só na eternidade. É por isso que nós precisamos ficar na posição. Aleluia, foque em deixar o seu legado, em fazer o melhor para a sua família. Foque, aleluia, em zelar pelo seu nome, aleluia, pela pessoa que você é. Eu preciso ter convicção da minha identidade em Deus. E quando eu tenho convicção da minha identidade, eu sei quem eu sou nele e sei quem ele é em mim. Bendito seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Aleluia, que Ele faça resplandecer sobre mim e sobre você o seu rosto. E que Ele nos dê a paz. Aleluia. Seja uma mulher que deixa um legado estruturado. Seja um homem que deixe um legado estruturado. Aleluia, zele pela sua família. Aleluia, zele pelo seu nome. E saiba que fugir, aleluia, dos problemas não é a melhor escolha. Eu preciso enfrentá-los. Quando eu enfrento, aleluia, eu uso eles ao meu favor. E a forma de eu suportá-lo, aleluia, não é fugindo dele. Quando eu, aleluia,
trabalho isto na minha vida, eu serei uma mulher mais madura, mais preparada. Aleluia. E quando falo a mais madura, não estou falando de idade. Aleluia. Bendito seja Deus, mas de sabedoria, de conhecimento, de saber tomar decisões. Aleluia. Sendo a adversidade qual for. Glória. E isso vale para o meu coração, para a minha mente, para os meus lábios, para os meus olhos. Glória a Deus. Você não vai fugir, seja a causa que for que você estiver enfrentando. Nesta noite Deus me trouxe neste público para dizer para você: enfrente os desafios, porque você não estará sozinho. Você não estará sozinha. Eu estarei com você. Não fuja das causas dos problemas. Glória. Bendito seja Deus. Esses dias eu conversando com a minha filha. O menino já casou, ficou em São Paulo. Só a menina está solteira, mas breve também vai casar. E eu olhando para ela e perguntando a Deus. Eu olhando para ela dentro de uma situação, e eu perguntei a Deus: Senhor, como eu vou falar o que eu preciso para minha filha? Me dê estratégia, porque eu preciso falar algo que eu nunca falei para ela, mas eu preciso saber me aproximar, para que ela conheça que a minha intenção não é prejudicá-la, mas ajudá-la. Glória. Eu pedi a Deus uma estratégia para que eu pudesse fazer isso. Porque eu lembrei desta palavra que eu estava meditando. Aleluia. Na hora da adversidade, eu não posso tomar decisão precipitada. Mas eu não resolvo um problema causando outro problema. Eu não pago uma dívida fazendo outra dívida. Eu não pago um boleto, aleluia, fazendo outro boleto. Você já viu aquele ditado lá no mundo secular da sociedade que diz que ninguém descobre um santo para cobrir outro? É trabalho de tolo. Aleluia. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer em sacrifícios, mas em obediência. Às vezes a melhor forma de eu ajudar é, quem precisa é orando. Glória a Deus. Quando eu não sei o que fazer, nem de que forma ajudar, eu oro e peço a Deus ajuda, para que o Senhor me instrua como eu devo agir e me posicionar. Deixa eu orar pela sua vida. Eu queria que você ficasse sobre os pés. Eu vou fazer uma oração por você. Eu creio que você vai levar esta palavra no seu coração. Glória. Deus procura não só ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Pai querido, eu estou diante da tua igreja nessa noite, ministrando a tua palavra gloriosa, onde o Senhor nos deu uma direção para não fugirmos, aleluia, das causas, dos problemas, mas com a tua ajuda enfrentá-los e usá-los ao nosso favor, para que possamos ser crentes amadurecidos, sábios e cheios, Senhor, da tua graça. Nos dê esta virtude que só o Senhor tem, aleluia, para que possamos ser pessoas que conseguem, Pai, aleluia, solucionar causas e problemas diante da tua direção, sabendo nos posicionar, sabendo tomar decisões, sabendo em que direção nós devemos ir, de que forma, aleluia, e quais palavras devemos falar, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo que veio aqui nesta noite de quarta-feira, em um dia chuvoso, cansativo de trabalho, mas vieram ouvir a tua palavra, e que a tua palavra seja como uma semente ao coração daqueles que ouvirem, que possa gerar frutos e frutificarem. Abençoa as famílias aqui representadas, os homens, as mulheres, que possamos ter, Pai,
o discernimento de entender que precisamos ser pessoas que deixem legado, cuidar do nosso presente, aleluia, darmos um bom testemunho, Senhor, e que o teu nome sempre seja glorificado através das nossas vidas. Abençoe este ministério, continue abençoando a vida do pastor Lima, dando a ele saúde e graça, meu Deus, para continuar na missão que por ti a ele foi dada, Senhor, abençoando a sua família e todos da sua casa, que toda a tua igreja, Senhor, receba da tua parte nesta noite um despertar para aquilo que é necessário, para a posição que cada um deve tomar, porque a melhor coisa que nós devemos fazer é estarmos no centro da tua vontade. Não nos deixa ir residirmos em Moabe, Senhor, mas ajuda-nos a ficar em Belém de Judá, na casa do pão, aleluia, no centro da tua vontade, na tua presença. Abençoe o teu povo, Pai. Tudo isso eu quero te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém? Tome o vosso